Olá, meu nome é Mabelle, eu sou monitora de farmacologia do Unifagoc e estou sendo orientada pela professora Lívia Beatriz Almeida Fontes. Nesse vídeo, iremos falar sobre os fármacos diuréticos. Para entendermos melhor sobre a farmacologia dos diuréticos, é importante relembrarmos um pouco da fisiologia renal e também da estrutura funcional do rim, que é o néfron. Então, a função do rim é manter a constância do meio interno, eliminando excretas e regulando o volume plasmático, regulando também a concentração de eletrólitos e o pH do líquido extracelular. Para que o rim possa exercer essas funções, especialmente a função de filtração, ele precisa então de uma estrutura complexa, que é essa que está representada no slide, denominada de néfron. Cada néfron é composto por um glomérulo, um túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Além disso, nessa segunda imagem, a gente tem um aparelho justaglomerular. Por quê? O glomérulo, ele é formado por um tufo de capilares, entre eles a arteríola aferente e a arteríola eferente. Então, quando eu tenho a junção da arteríola aferente com a arteríola eferente e uma porção do túbulo contorcido distal, eu tenho a formação dessa estrutura, que é o aparelho justaglomerular. Nesse ponto, então, de interseção, nesse aparelho, é que se localizam as células da mácula densa, que são responsáveis pela alteração do fluxo e a composição também do fluido tubular, controlando, por exemplo, a quantidade de renina, o que será explicado no próximo slide. Esse slide representa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai entrar em atuação quando ocorre uma redução da pressão arterial. Então, quando a pressão está baixa, ocorre uma diminuição da perfusão renal. E isso vai ser percebido pelos mecanorreceptores que estão nas arteríolas aferentes do rim. Essa diminuição da pressão arterial faz com que a pró-renina seja convertida em renina lá nas células justaglomerulares, nas células da mácula densa. A renina, ela é responsável por catalisar a reação de angiotensinogênio em angiotensina 1. No entanto, a angiotensina 1, ela possui pouca atividade biológica. E aí, nos pulmões e também nos rins, ela será convertida em angiotensina 2 através da enzima conversora de angiotensina, também denominada de ECA. A angiotensina 2, ela tem várias ações, Ela pode atuar sobre as células da zona glomerulosa e do córtex suprarrenal, estimulando a síntese e a secreção de aldosterona, e com isso eu vou ter aí a formação de aldosterona, que por sua vez atua sobre as células principais do túbulo contorcido distal e do ducto coletor, aumentando a reabsorção de sódio e levando com isso um aumento no líquido extracelular e no volume sanguíneo, porque a partir do momento que eu reabsorvo o sódio, eu também reabsorvo água. Além disso, a angiotensina 2, ela também tem uma ação direta sobre o rim, estimulando a troca de sódio e hidrogênio no túbulo proximal e aumentando a reabsorção de sódio e bicarbonato. Ela também pode atuar sobre o hipotálamo, aumentando aí a sede e, com isso, a ingestão de água. Além disso, ela também estimula a secreção do hormônio antidiurético, o que, por sua vez, vai aumentar a reabsorção de água nos ductos coletores. E também pode atuar diretamente nas arteríolas, levando à vasoconstrição, o que, por sua vez, também vai culminar aí no aumento do líquido extracelular, Então, como nós vimos, esse sistema, ele é um sistema regulatório. Isso acontece, quando eu tenho aí uma redução da pressão arterial. No entanto, quando eu tenho um aumento da pressão arterial, esse sistema não vai entrar em atuação dessa forma, justamente porque ele quer regular a quantidade de volume plasmático. Vamos falar então agora dos fármacos diuréticos.
Os fármacos diuréticos, eles têm locais de ação diferentes no néfron. Alguns atuam no túbulo contorcido proximal, outros na alça de Henle, outros no túbulo contorcido distal, outros no ducto coletor. E o local de atuação de cada um deles vai definir o seu mecanismo de ação, como vamos explicar daqui para frente. Então, só para a gente conhecer os grupos de fármacos diuréticos que nós temos os inibidores da anidrase carbônica, os diuréticos osmóticos, os diuréticos tiazídicos, os diuréticos de alça e os diuréticos poupadores de potássio. No túbulo contorcido proximal, nós temos a reabsorção de bicarbonato de sódio, de cloreto de sódio, glicose e aminoácidos, assim como outros solutos orgânicos. Mas, principalmente, os solutos reabsorvidos no túbulo contorcido proximal, que são relevantes para a ação diurética, são o bicarbonato de sódio e o cloreto de sódio. É no túbulo contorcido proximal também que se encontram as maiores concentrações da enzima anidrase carbônica. Portanto, é nessa porção do néfron que atuam os inibidores da anidrase carbônica, representados pela acetazolamida, metazolamida e diclorfenamida. A reabsorção do bicarbonato de sódio no túbulo contorcido proximal, ela vai ser iniciada pela ação do permutador sódio-hidrogênio, também chamado de NHE3, que é um canal, que está localizado na membrana luminal das células epiteliais do túbulo proximal. Esse sistema de transporte, ele vai possibilitar com que o sódio entre na célula a partir do lúmen em troca com um íon hidrogênio que está vindo do interior da célula. Mas, como em todas as porções do néfron, a gente tem a presença da bomba de sódio ATPase na membrana basolateral, o sódio reabsorvido, ele vai ser bombeado, mantendo assim uma baixa concentração intracelular do sódio. Já o hidrogênio, que foi secretado no lúmen, ele vai se combinar com o bicarbonato, formando então o ácido carbônico, que é rapidamente desidratado em dióxido de carbono e água pela ação da anidrase carbônica. O dióxido de carbono, por sua vez, que foi produzido por essa desidratação, vai penetrar na célula tubular proximal através de um processo de difusão e então será reidratado a ácido carbônico, que é um processo também facilitado pela anidrase carbônica intracelular. Após a dissociação do ácido carbônico, o hidrogênio ele se torna disponível para o transporte novamente pelo permutador sódio-hidrogênio ou NHE3 e o bicarbonato é transportado para fora da célula. Com isso, ao bloquear essa enzima anidrase carbônica, os inibidores da anidrase carbônica, esses fármacos, eles vão reduzir a reabsorção de bicarbonato de sódio. E quando reduzem a reabsorção de bicarbonato de sódio, vão, por sua vez, causar diurese. Então, os inibidores da anidrase carbônica, eles vão promover aí a diminuição do volume excretado devido ao aumento do aporte de bicarbonato de sódio. Após muitos dias de uso desse fármaco, pode ocorrer um evento suprarregulatório, de forma compensatória, o que faz com que o efeito farmacológico venha diminuir. Como eles promovem a perda significativa de bicarbonato, pode levar à acidose metabólica hiperclorêmica, leve a moderada. Por que hiperclorêmica? Porque quando eu diminuo a quantidade de bicarbonato no filtrado glomerular, isso faz com que eu aumente a reabsorção de cloreto de sódio nos segmentos remanescentes do néfron, no túbulo contorcido distal e no ducto coletor. E aí, isso faz com que aumente a quantidade de cloro, causando uma acidose metabólica hiperclorêmica. Então, aí, entre os usos clínicos, dos inibidores da anidrase carbônica, eu tenho na insuficiência cardíaca congestiva, devido à diminuição do volume plasmático. Podem ser utilizados também
no glaucoma, porque o corpo ciliar do olho ele secreta bicarbonato do sangue no humor aquoso. Por isso, quando eu diminuo a formação de humor aquoso, eu diminuo também a pressão intraocular. Podem ser utilizados em doenças como epilepsia e hiperuricemia ou gota, devido à alcalinização urinária que podem promover, diminuindo então aí o ácido úrico. Entre os efeitos adversos, temos então o que nós já falamos, que é a acidose metabólica, principalmente a hiperclorêmica. Podem causar cálculos ureterais, porque quando eu estou alcalinizando excessivamente a urina, eu levo a formação de cálculos a partir de sais de cálcio. Então, eu posso causar cálculos ureterais, podem causar também parestesia e sonolência. O próximo grupo de fármacos que vamos falar são os fármacos que atuam na alça de Henle, são chamados diuréticos de alça, representados aí pela furosemida, pela bumetamida, pela torcemida e pelo ácido etacrínico. Como então que ocorre o mecanismo de ação aí dos fármacos diuréticos de alça? Esses fármacos eles vão inibir um transportador tríplice denominado de NKCC2, que transporta um sódio, um potássio e 2 cloros no ramo ascendente esquerdo da alça de Henle. Com isso, eles vão reduzir a reabsorção de cloreto de sódio e também vão reduzir o potencial positivo no lúmen, que deriva da reciclagem de potássio. Esse potencial normalmente vai impulsionar a reabsorção de cátions divalentes no ramo ascendente. E quando eu diminuo esse potencial, o que vai acontecer? Aumenta a excreção desses cátions divalentes, que são o magnésio e o cálcio. E isso, quando a gente usa esses fármacos de forma prolongada, então, pode produzir uma hipomagnesia e uma hipocalcemia significativa. Em seguida, aí nós temos os diuréticos osmóticos, eu coloquei eles em seguida porque eles podem atuar em toda a porção do néfron, mas principalmente nas porções mais permeáveis à água, como, por exemplo, o túbulo contorcido proximal e o ramo descendente da alça de Henle. Os representantes dessa classe são o manitol, a ureia e a glicerina. O manitol ele é o protótipo da classe. Qual é o mecanismo de ação, então, dos diuréticos osmóticos? Diuréticos osmóticos, eles puxam a água, ou seja, eles vão fazer uma força osmótica. Por quê? Geralmente, são solutos que eles são osmoticamente ativos, eles são filtrados pelo glomérulo, mas não são reabsorvidos. Por exemplo, o manitol, ele é um soluto osmoticamente ativo, ele é filtrado pelo glomérulo e quando ele passa lá, ele não é reabsorvido. Se ele não é reabsorvido, ele vai causar uma força osmótica, então ele vai puxar a água junto com ele, aumentando o volume urinário e reduzindo o volume plasmático. Por isso, eles são usados para diminuir a pressão intracraniana, por exemplo, e reduzir as toxinas renais. É importante lembrar que a glicose ela também vai funcionar aí como um diurético osmótico. Os usos clínicos dos diuréticos osmóticos são principalmente na insuficiência renal aguda, no edema cerebral, porque reduzem aí a pressão intracraniana, na síndrome do desequilíbrio dialítico e no glaucoma, por reduzir a formação do humor aquoso. E os efeitos adversos deles são a hiperglicemia, a trombose e podem causar também o edema pulmonar. Por que eles podem causar edema pulmonar? Porque quando eu tenho uma expansão do volume extracelular e hiponatremia, isso pode complicar a insuficiência cardíaca e gerar aí o edema pulmonar, A trombose, ela vai ser causada principalmente quando for utilizada ureia e a hiperglicemia quando for utilizada a glicerina. Os efeitos, então, desses fármacos na excreta urinária é o aumento do sódio, o aumento do potássio, o aumento do cálcio, do magnésio, do cloro e do hidrogênio, e a redução do ácido úrico.
Os seus principais usos clínicos, né, se referem à insuficiência cardíaca congestiva, ao edema agudo de pulmão, à insuficiência renal e à insuficiência hepática, justamente por serem muito eficientes na redução do volume plasmático. E podem ser utilizados em casos de hipercalcemia também, justamente por promover uma hipocalcemia, devido à redução do cálcio. Os seus efeitos adversos estão relacionados, então, com esse desequilíbrio hidroeletrolítico que ocorre, né, devido à redução desses íons que são excretados pela urina, arritmias devido à diminuição do magnésio e também do cálcio. Podem promover também uma alcalose metabólica hipocalêmica, porque, como eles reduzem a reabsorção, como eles vão aumentar a excreta de sódio, o túbulo contorcido distal entende que tem pouco sódio. Então, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor, né, principalmente o ducto coletor, aumenta o aporte de sódio e aí vai aumentar a secreção também de potássio e de hidrogênio, gerando uma alcalose metabólica hipocalêmica. Além disso, eles também podem causar ototoxicidade, e esse efeito ocorre principalmente com ácido itacrínico. Existem algumas interações medicamentosas importantes, né, dos diuréticos de alça, que são com digitálicos, devido à maior ocorrência de arritmia, e eles também têm uma interação com probencida e o Aines. Por quê? Foi constatado que os diuréticos de alça, eles induzem a excreção da COX-2, que participa da síntese de prostaglandina a partir do ácido araquidônio, né? E aí, pelo menos uma dessas prostaglandinas, a PGE2, ela pode inibir o transportador tríplice e então participar das ações renais aí dos diuréticos de alça. Então, a prostaglandina, ela também consegue inibir esse transportador tríplice. Por isso, os AINES, né, que atenuam a atividade da COX-2, que inibem aí a COX, eles podem interferir nas ações desses diuréticos. Além disso, também, os diuréticos de alça podem interagir com diuréticos tiazídicos, né, porque aí pode reduzir muito o volume plasmático, e também com aminoglicosídeos. O próximo grupo de fármacos que vamos falar são os fármacos que atuam no túbulo contorcido distal e no ducto coletor. Os fármacos que atuam no túbulo contorcido distal são os diuréticos tiazídicos e os que atuam no ducto coletor são os diuréticos poupadores de potássio. Então, no túbulo contorcido distal, nós temos a ação dos diuréticos tiazídicos, né, sendo representado principalmente pela hidroclorotiazida. Nesse segmento, somente 10% do cloreto de sódio é reabsorvido. E como então é o mecanismo de ação desses fármacos, né? O mecanismo de transporte do cloreto de sódio no túbulo contorcido distal é feito por um cotransportador de sódio e cloro, também chamado de NCC. No entanto, nesse segmento do néfron, o potássio ele não é reciclado através da membrana apical, como ocorre lá na alça de Henle. Então, não existe um potencial positivo nesse segmento carregando o cálcio e o magnésio, não acontecendo então a hipomagnesia e a hipocalcemia. Além disso, o cálcio ele também é ativamente reabsorvido pelas células epiteliais do túbulo contorcido distal por meio de um canal de cálcio apical e de um trocador de sódio-cálcio basolateral. Então, o efeito na excreção urinária é o aumento do sódio, do cloro, do potássio e do hidrogênio, mais uma redução do bicarbonato e do cálcio, assim como do ácido úrico. Os usos clínicos desses fármacos, né, são principalmente aí na hipertensão arterial sistêmica, é um fármaco muito utilizado para reduzir a pressão arterial, no edema e no diabetes insípidos nefrogênico. Como efeitos adversos, né, pode acontecer uma alcalose metabólica hipocalêmica e hiperuricêmica. Pode acontecer também uma hiperlipidemia, porque os tiazídicos eles aumentam os níveis séricos de colesterol e de lipoproteínas de baixa densidade, como o LDL. Podem promover reações alérgicas e também outros efeitos tóxicos, como, por exemplo, fraqueza, fatigabilidade e parestesias.
Fim, nós vamos falar então dos fármacos que atuam no ducto coletor, que são os diuréticos poupadores de potássio, e eles atuam impedindo a secreção de potássio ao antagonizar os efeitos da aldosterona nos túbulos coletores, através de duas vias, né? Ou inibindo o canal de sódio, como é o caso dos fármacos amilorida e triantereno, ou antagonizando o receptor da aldosterona, como no caso da espironolactona e esplerenona. Os inibidores do canal de sódio, eles vão interferir na entrada de sódio pelos canais ENaC que estão na membrana apical do túbulo coletor. Com isso, ocorre um efeito na excreção urinária de aumento de sódio e de cloro, diminuição de potássio, hidrogênio, cálcio, magnésio e aumento na reabsorção do ácido úrico. Já os fármacos que vão antagonizar os receptores da aldosterona, eles vão se ligar, né, a esses receptores mineralocorticoide e diminuindo a atuação da aldosterona. E aí, os efeitos na excreção urinária vão ser semelhantes aos bloqueadores do canal de sódio. Efeitos adversos aí, então, dos inibidores do canal de cálcio, da amilorida e triantereno. Eu tenho principalmente a hipercalcemia, diminuição da tolerância à glicose e podem causar também náuseas e vômitos. Já os antagonistas dos receptores da aldosterona, né, o principal efeito se refere à espironolactona. Por quê? A espironolactona, ela vai inibir o receptor andrógeno e com isso ela pode causar hipotência e ginecomastia nos homens. Já a esplerenona, ela é mais seletiva e tem menos efeitos adversos. Os diuréticos poupadores de potássio, eles também são úteis aí no hiperaldosteronismo secundário e em outras condições hipovolêmicas, né? O uso associado com outros diuréticos pode provocar um hiperaldosteronismo secundário. Os efeitos adversos de forma geral, então, são a hiperpotassemia, e ela aumenta no caso de fármacos que inibem a renina, e também podem causar aí uma acidose metabólica hiperclorêmica, por inibir a secreção de hidrogênio. Como eu já disse, podem causar ginecomastia e hipotência. Dessa forma, encerramos esse vídeo sobre os fármacos diuréticos e espero que ele possa ter contribuído para o entendimento de vocês. Obrigada!